A eutanásia na visão do espiritismo. A doutrina espírita aprova a eutanásia? Suponha uma pessoa sofrendo, uma pessoa que está à beira da morte, a família está sofrendo, ela também está sofrendo muito. Será que é lícito abreviar os últimos momentos de vida dessa pessoa para evitar o sofrimento tanto dela quanto o sofrimento da família? E a resposta é não. Não é lícito fazer isso. Não segundo a doutrina espírita. E como nós já sabemos que a resposta é não, o que nos resta agora é entender o porquê a resposta do espiritismo é não para a eutanásia. Se esse assunto é do seu interesse, espiritismo e espiritualidade também, então se inscreve aqui no canal. O meu nome é Bruno Marota e esse aqui é o canal do Mentalítico. Além de se inscrever, ativa o sininho, deixa um comentário, deixa um like, que isso ajuda a gente a divulgar o canal e ajuda o canal a crescer. A gente sabe hoje em dia que lá na Europa existe uma forma de suicídio assistida, onde uma pessoa pode desistir da vida. Em alguns países lá da Europa é permitido que um hospital ou um médico injete um medicamento em um paciente que não queira mais viver e que esse medicamento vai fazer com que esse paciente desencarne antes do previsto. Nós não estamos nem falando desse tipo de caso. Esse tipo de caso não é o que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é um suicídio assistido e não há por que a gente comentar aqui nos casos de eutanásia. Eu acho que esse caso ele é moralmente indiscutível para qualquer espírita. É um suicídio assistido e não há o que ser discutido. O que ele faz apenas é suavizar os métodos pelos quais as pessoas vão deixar a vida aqui na Terra. Então, apenas reduz a agressividade daquele ato. E a gente já tem um vídeo falando aqui a respeito do suicídio, a respeito das pessoas que decidiram deixar a própria vida de forma abrupta. Se você quer saber mais a respeito disso, quer saber o que a doutrina espírita fala a respeito desse ato, eu vou deixar o vídeo aqui em cima e aí você clica lá e vai ter as informações que você precisa. O nosso objetivo hoje é estudar aqueles casos onde é moralmente discutível. Será que vale a pena a gente aguentar o sofrimento já sabendo que a pessoa vai desencarnar de uma forma ou de outra? E aí o primeiro ponto do Evangelho segundo o Espiritismo é: quem disse que ele vai desencarnar? Quem disse que você sabe quais são os desígnios de Deus? Não seria possível que no último momento essa pessoa simplesmente acordasse, simplesmente retornasse e vivesse? Quantos e quantos casos nós temos documentados de médicos que não sabem os motivos pelos quais as pessoas retornaram à vida? Então, uma vez que a pessoa está moribunda, está próxima de desencarnar, será que não existe mesmo uma possibilidade de retorno à vida? Então, quando você toma a atitude, quando você decide pelo desencarne de alguém, você na verdade está tomando os desígnios da providência nas suas mãos. Você está tomando as decisões por conta própria. Você não sabe se a pessoa vai desencarnar ou não, nem os médicos e nem a ciência. É claro que eles fazem um levantamento estatístico. Eles, os médicos, os enfermeiros, pelas experiências que eles têm, eles dizem que é muito provável que a pessoa desencarne. Eles desenganam as famílias, as pessoas, e dizem que muito provavelmente aquela pessoa irá desencarnar, ou que não há nada mais que a medicina ou que a ciência possa fazer por aquela pessoa. Mas, e Deus? Será que Deus não pode fazer nada mais? Quantas e quantas vezes, em quantos documentários nós já vimos por aí, médicos receberem intuições: faça isso, faça aquilo, continue tentando ressuscitar essa pessoa, e aí a pessoa retorna. Algumas pessoas retornam até mesmo depois de terem sido declaradas como mortas pela medicina e pela ciência. E, sem saber o que aconteceu, os médicos dizem que não tem uma explicação, mas que elas voltaram, e muitas vezes voltam, até mesmo sem nenhuma sequela. E essas pessoas, quando voltam, elas trazem relatos de algo que aconteceu do lado de lá. Então, além de não saber se a pessoa vai de fato morrer ou não, você ainda precisa considerar o seguinte: aquele momento que ela está passando, em caso de retorno, pode fazer com que ela volte com novas perspectivas de vida, perspectivas completamente diferentes. E é o que acontece nos casos de experiência de quase morte. As pessoas retornam com novas ideias.
aqueles momentos de sofrimento que elas passaram e os momentos que elas estão do lado de lá, elas acabam percebendo outras realidades, vendo outras coisas. Isso faz com que elas retornem ao mundo material com uma perspectiva completamente diferente. Elas se tornam pessoas diferentes e a vida dessas pessoas toma um outro rumo. Não só a vida delas, como também a vida das pessoas que vivem com ela, dos familiares. Então pode ser que essa pessoa retorne e tenha novas atitudes durante a vida. Mas não é só disso que o livro Evangelho segundo o Espiritismo trata. Ele trata também ainda do momento final, o momento derradeiro. A pessoa de fato vai desencarnar e não há nada que você possa fazer. E aí você pensa, bom, por que eu não posso então abreviar esse momento de sofrimento, tanto para a família quanto para a pessoa? Pode ser que a pessoa esteja sofrendo muito. E o motivo pelo qual você não pode abreviar esse sofrimento é porque esses momentos finais podem fazer muita diferença para essa pessoa do outro lado. Você não sabe quais as reflexões que um espírito pode fazer nos momentos finais da sua vida e da diferença que isso pode fazer do lado de lá, depois do desencarne. Então pode ser que a pessoa reganhe consciência nos momentos finais, que ela recobre essa consciência e que ela tenha um momento de lucidez onde ela reflita sobre tudo o que aconteceu, reflita sobre aquele momento que ela está passando e que ela se arrependa de muita coisa, que a partir dali ela tenha novas ideias, novas providências que vão fazer com que a estadia dela lá no mundo espiritual seja bem diferente e que o retorno dela na vida seguinte também seja bem diferente. O que acontece é que as pessoas que vivem aqui no mundo material, tendo somente uma vida como perspectiva e somente o materialismo, se esquecem, ou não sabem, ou não percebem a diferença que isso pode fazer na vida de uma pessoa após esse desencarne. E essa diferença não se limita somente à vida do enfermo. Ela também pode acontecer na vida daqueles que estão ao redor do enfermo. O sofrimento que os familiares estão sofrendo, o que eles estão passando, pode refletir em muito na vida deles daqui para frente. Evitar esse momento de sofrimento na vida de uma pessoa pode evitar uma reflexão muito necessária para a vida dela. Mas eu vou te dar um exemplo de algo que pode acontecer. Imagina que um familiar venha e ele descreva tudo o que aconteceu enquanto ele está do lado de lá. Ou ele descreva o que ele está vendo, as pessoas que estão ali. Por ele estar em contato mais próximo com o plano espiritual, por ele estar já com os laços sendo desfeitos, é possível que ele tenha mais acesso ao mundo espiritual e que ele traga algumas notícias de lá. Que ele traga, por exemplo, a descrição de um avô, de uma mãe, de um filho que morreu e que essa pessoa não esperava. Isso pode ser aquilo que vai tocar fundo no coração dos familiares, pode ser o que mude a opinião dos familiares a respeito da continuidade da vida. E isso pode mudar toda a existência daquela pessoa, toda a vida daquela pessoa daqui para frente. Pode mudar as atitudes dela, pode fazer com que ela pesquise esses assuntos e passe a enxergar a vida de uma nova forma. Ou que esses momentos de sofrimento façam com que ela reflita a respeito do quanto a vida é fugaz, do quanto a vida pode ir embora em determinado momento. E existem muitas outras reflexões possíveis que podem acontecer naquele momento. O fato é que o sofrimento nos torna mais aptos, mais disponíveis para esse tipo de reflexão. Então, sim, é preciso que esses momentos aconteçam, não só pelos aqueles que estão doentes, mas pelos familiares que estão ao redor. Podem ser momentos que façam com que a pessoa valorize estar mais próxima dos outros familiares que estão aqui, aqueles que sobreviveram. Então é preciso que a gente considere todas essas coisas antes que a gente opte pela eutanásia. A eutanásia ela não é recomendada pelo Espiritismo por causa desses aspectos. Essas são as ideias a respeito da eutanásia que estão descritas no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E são essas ideias que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu acrescentei alguns aspectos a mais que estão de acordo com a doutrina espírita. E se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, ativa o sininho para receber
todas as outras notificações. A ideia é que a gente vá trabalhando todos os aspectos da doutrina espírita aqui no canal. Meu nome é Bruno Marota, esse aqui é o canal do Mentalítico. Seja muito bem-vindo, como sempre. Eu espero que você tenha gostado, fique bem e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!